Capítulo 1181. Qi Wei Qiao. Irmã Wei Jin, entre. Van se inclinou, recebendo Qi Wei Jin no quarto. Sente-se primeiro, vou preparar um chá. Su Feng disse, querendo ir à cozinha. Não precisa, vou embora em breve. Qi Wei Jin o impediu rapidamente. O tempo é tão urgente? Su Feng perguntou, sentando-se. Qi Wei Jin assentiu e explicou. Sim, esta noite devo ir ao país Jinjiang. Tão tarde, por que não esperar até amanhã? Su Feng duvidou. Há um assunto urgente. Qi Wei Jin levantou os olhos para Su Feng e falou com sinceridade. Está relacionado com o remédio que me deste. O remédio foi enviado para análise em um instituto em Jinjiang. Pensei que demoraria dias, mas os resultados vieram muito mais rápido. Seu rosto escureceu. Continuou. Os resultados coincidem com o que disseste. Realmente melhora a condição física, e não há efeitos colaterais. Então, Su Feng ainda não entendia. Qi Wei Jin respirou fundo, a voz fria. Quem levou o remédio para analisar foi minha irmã mais nova, agora ela está detida, devo ir. Qi Wei Jin tinha uma irmã, Qi Wei Qiao, 1 ano mais nova. Como o remédio era especial, não confiou a qualquer um. No fim, confiou em Qi Wei Qiao, além do tio Rui, era mais confiável. Prenderam tua irmã para obter a fórmula? Su Feng franziu a testa. Sim. Qi Wei Jin assentiu. Posso lidar com isso, não precisas preocupar-te. Precisas da minha ajuda? Su Feng perguntou sério. Não. Qi Wei Jin negou com a cabeça, o tom suavizado. Van chamou preocupada. Irmã Wei Jin. Espera por boas notícias. Qi Wei Jin se levantou para sair. Su Feng também se levantou e disse. Se precisares de ajuda, liga para mim. Está bem. Qi Wei Jin acenou sem olhar para trás e saiu de carro da Vila 7. No carro, fechou os olhos e disse calma. Tio Rui, fica aqui estes dias. Senhorita, deixe-me acompanhá-la ao país Jinjiang. Tio Rui franziu a testa. Qi Wei Jin negou indiferente. Não, levarei Xiao Xiao comigo. Volta a família aqui e acalma o terceiro tio e os outros. Tio Rui ficou surpreso, mas ao ouvir o nome Xiao Xiao, assentiu em silêncio. Na vila, Van perguntou inquieta. Su Feng, a irmã Wei Jin pode estar em perigo? O remédio era dele, agora a irmã dela foi capturada, a jovem se sentiu culpada. Vai ficar tudo bem. Murmurou Van, preocupada. Seja boazinha, toma um comprimido digestivo, depois toma banho e descansa cedo. A partir de amanhã, saberemos o resultado. Su Feng a consolou docemente. Van levantou-se de repente. Su Feng, vamos também ao país Jinjiang. Não se apresse, não é algo que possas fazer de imediato, um passaporte não é tão fácil de conseguir. Su Feng sorriu amargamente, abraçando-a e acariciando sua mão. Em seu coração pensou. Isto não é tão simples. Só queria não se envolver com as forças por trás de Jinjiang. Interrompeu seus pensamentos, instando. Basta, não penses mais, toma o remédio. Está bem. Van levantou-se relutante. Depois de tomar o remédio, foi tomar banho. Após o dia inteiro em sessão de fotos, suou muito, seu cabelo cheio de spray fixador, precisava lavar várias vezes. Já na primeira lavagem ficou frustrada, o cabelo longo dificultava. Sem saída, chamou. Su Feng, vem ajudar-me a lavar o cabelo. Estou indo. Su Feng abriu a porta e a viu curvada sobre a pia, olhando-o com inocência, espuma na cabeça. Não conteve o sorriso e riu. Ainda ris. Van fez bico e pisou forte. Su Feng parou de rir, enrolou a cabeça dela numa toalha e disse gentilmente. Sobe ao segundo andar, lá há uma cama de lavagem, será mais confortável. Rápido,
Lave e vamos dormir, estou com muito sono. Van reclamou. Está bem. Su Feng a guiou para cima. O banheiro do segundo andar era espaçoso, com quase 20 banheiras, uma grande para 2 pessoas, 3 pias, parede espelhada e cama de lavagem. Van deitou-se, o cabelo caía na bacia. Su Feng testou a água e começou a lavar o cabelo dela. Está confortável? Perguntou baixinho. Dorme já. Ele a mimou, os dedos passando pelo cabelo, retirando o spray, enxagou com água morna, depois lavou com shampoo e condicionador. Após meia hora, sob seus cuidados, o cabelo dela voltou macio. Terminaste? Van acordou, sentindo os dedos dele no couro cabeludo. Sim, ainda queres tomar banho? Su Feng perguntou. Quero, suei o dia todo, é desconfortável não tomar banho. Ela se levantou e foi cambaleando ao chuveiro. Juntos? Su Feng perguntou atrevido. Não. Ele saiu decepcionado, fechando a porta. Logo, ouviu-se o som da água. Ele desceu ao primeiro andar para se banhar. Quando terminou, ela também saiu. Vem, vou secar teu cabelo. Su Feng chamou com o secador. Está bem. Van sentou-se no sofá, de costas para ele. Vuuu. Soou o secador, Su Feng penteava e secava, logo o cabelo dela estava seco. Por fim, aplicou o óleo capilar. Vai dormir, já é tarde. Capítulo 1182, Acidente aéreo. Tu és a primavera na relva verde, o outono nas aves que voam. Tocou o celular de Sofong. Sofong, o telefone. Os longos cílios de Van tremeram, seus lindos olhos se abriram um pouco, sua mãozinha tateou no criado mudo e jogou o telefone no rosto de Sofong. Quem está ligando? Não sei, veja você. Murmurou e voltou a dormir. Ele pegou o telefone, forçou os olhos abertos e despertou de vez. Era uma chamada de Tishan, o que o deixou intrigado, mas atendeu rápido. Sofong. A voz ansiosa dele soava preocupada. 610, algo sério aconteceu. Vidin não está com você? Perguntou firme. Instintivamente respondeu. Ela não foi ao país Tianqian. Ela foi a Tianqian. Sua voz se elevou. O que aconteceu? Um pressentimento ruim cresceu em Sofong. Antes que viesse resposta, a ligação caiu, restando o tom ocupado. O que foi? Van esfregou o nariz, olhos semicerrados, voz suave e doce. Ele respirou fundo, sorriu para tranquilizá-la, acariciou-lhe a cabeça e disse, está tudo bem, continue dormindo. Está bem. Mordeu os lábios, puxou a manta sobre o rosto e dormiu outra vez. Ele se vestiu, desceu em silêncio e ligou para o tio Ui. O número chamado não atende, por favor tente mais tarde. Por que não atende? Foi ao quintal, sentou-se e ligou de novo, sem sucesso. Tentou Vidin, mas o celular estava desligado, mesmo após 3 tentativas. Hesitou e ligou para Nugutin Inuit. Bom dia. Cumprimentou e perguntou direto. Conseguiu falar com Vidin? Vidin? O que houve com ela? Perguntou surpresa. Ele respondeu vago. Ainda não sei, não consigo contato. Sua voz tremia, mas tentou soar otimista. Vou tentar ligar, desligo agora. 5 ou 6 minutos depois, ligou de volta. Sofong, também não consigo falar com ela. O que está acontecendo? Ontem veio dizer que viajaria a Tianqian. Hoje cedo o tio Tan disse que não conseguia contato, detalhes eu não sei. Explicou. Talvez ainda esteja no avião, não se assuste. Tentou acalmar, mas aflita perguntou, e o tio Ui? Conseguiu contato? Não, ele não atendeu. Ele negou. Então o que está havendo? Sua voz tremia. Ele respirou fundo. Não se apavore, vou ligar a Tishan de novo. Está bem, me avise assim que souber. Claro.
Desligou e tentou de novo. A linha está ocupada. Tente mais tarde. Sem opção, deixou o celular e esperou. Com quem fala? Da janela do segundo andar, Van mostrou a cabeça, cabelo emaranhado como um ninho. Com Tim Inuit. Respondeu, acenando. Vai se olhar no espelho. O quê? Foi ao banheiro e viu o cabelo desgrenhado. Ele tentou mais 2 vezes, mas a linha seguia ocupada. O que quer no café da manhã? Perguntou após lavar o rosto. Qualquer coisa simples. Há pãezinhos na bolsa, faz dias sem comer. Concordou e voltou para dentro. Ele sorriu amargamente, pensando que até pãezinhos dão trabalho. Olhou o céu azul, olhos cheios de preocupação, esperando que o celular de Vidin apenas estivesse sem bateria. Então chegou a má notícia. Vidin sofreu um acidente. O avião pousou de emergência em águas desconhecidas. Ficou atônito, rosto sombrio. Perguntou, foi acidente ou intencional? Avião privado. Perguntou de novo, entendendo por que não havia notícia na mídia. Ele respondeu, sim, perguntei ao tio Ui, Vidin levou apenas tio. Já começou o resgate? Sim, a primeira equipe partiu. Suspirou e perguntou, perguntei ao tio Ui por que ela foi a Tin, ele mandou perguntar a você. Silenciou um momento e disse, falamos pessoalmente. Certo, estou indo já. Desligou, pegou as chaves e saiu, o tio Ui logo atrás. Foi ele quem notou algo estranho pela manhã, ligou várias vezes sem sucesso. Pelo horário, o avião já devia ter pousado, mas sem notícias contou a Tishan Yin, que verificou o localizador e descobriu o acidente. Capítulo 1183, Você é meu. S. Fong, quem é? Van An curiosamente esticou a cabeça da cozinha. Tio VNH. S. Fong se inclinou, deixando TCHNN entrar. Van An ficou surpresa por um instante, depois cumprimentou instintivamente. Ah, bom dia, tio. Sim, olá. TCHNN forçou um sorriso, tentando parecer amável, mas ao pensar no destino incerto de sua sobrinha, perdeu o ânimo. Sente-se. S. Fong suspirou suavemente, convidando ele e o tio Ui a se sentarem. Van estava confusa. Há pouco ele sorria. Por que de repente seu rosto ficou sombrio, ainda mais que o do tio Ui? Ela olhou para S. Fong em busca de respostas, mas ele a ignorou, então voltou irritada para a cozinha. Vou preparar um chá. S. Fong se levantou, tirou de um armário uma pequena bolsa com remédio tônico. Colocou diante de TCHNN e disse calmamente, por causa disso. Meio sorriso louco. Esse nome surgiu na mente de TCHNN. Os lábios de S. Fong tremeram, respirou fundo e explicou o efeito do remédio. Isso é verdade. A mão de TCHNN tremeu, seu rosto ficou sério. É verdade. O tio Ui assentiu. A voz de TCHNN se aprofundou, muito descuidado. Como puderam enviar para teste em Tin? Se a fórmula cair em mãos inimigas será problema. Eles não conseguirão, só eu sei a fórmula. Afirmou S. Fong. Por que tem tanta certeza? TCHNN se surpreendeu. S. Fong mentiu calmamente. Refinar precisa de métodos especiais, apenas saber os ingredientes é inútil. MK Books. Então é isso. TCHNN suspirou, mas seu rosto escureceu de raiva. HMPH. Qual é o nome dessa instituição de testes? Ousam ofender a família T. Co. Respondeu o tio Ui. Envie alguém para resgatar os chineses no exterior. TCHNN pegou o telefone para ordenar. E VNH? Perguntou S. Fong gravemente. O resgate já partiu, espero boas notícias. TCHNN silenciou, sua mão tremendo. Sim, me avise primeiro. S. Fong levantou-se, sério, se precisar da minha ajuda, diga. Eu sei, afinal você é o mestre dela. TCHNN olhou profundamente para S. Fong e saiu com o tio Ui. S. Fong abraçou a jovem,
consolando suavemente, não vai acontecer nada. Van chorou, soluçando, porque a irmã VNH enfrentou isso. S-Fong suspirou, acariciando suas costas, seja boa, não chore, ela tem grande sorte, ficará bem. Como pôde acontecer, a irmã VNH é tão boa. Van chorava como flores de pereira na chuva, suas lágrimas molhando as roupas de S-Fong e seu coração de tristeza. Seus olhos ficaram frios, jurando fazer o culpado pagar caro. S-Fong continuou, TCHNN já enviou o resgate, com o poder da família T, logo haverá resultados, não chore. A irmã VNH ficará bem, com certeza. Van se tranquilizou. Sim, ficará bem. S-Fong enxugou suas lágrimas. Sim, vou cozinhar pãezinhos, então esperaremos juntos. Van ancorou e foi para a cozinha. Você é a grama verde da primavera, o pássaro que voa no outono. Antes de terminar, entrou uma ligação, era Nugu Tinhingit. Alguma notícia da irmã VNH? Perguntou Van ansiosa. Não, é Tinhingit. S-Fong balançou a cabeça. Não conte a ela. Van instou. Eu sei, não atrapalhe o trabalho dela. Assentiu S-Fong, depois atendeu. Nugu Tinhingit perguntou diretamente, S-Fong, alguma notícia de VNH? S-Fong respirou fundo e respondeu calmamente, pergunte ao tio dela, ele disse que não há problema, não se preocupe. Sério? Nugu Tinhingit relaxou. S-Fong sorriu, sim, TCHNN disse que ela só está ocupada. Isso é bom. Nugu Tinhingit se aliviou. Ele desligou, olhou para a jovem, e ambos suspiraram. Vá cozinhar os pãezinhos, coma bem para ter forças para o que vem. Consolou S-Fong. Ela de repente disse, S-Fong, o remédio nós demos para a irmã. VNH, também é nossa responsabilidade. S-Fong estava impotente e dolorido, você sempre assume responsabilidade. Estou dizendo a verdade. Van se culpou mais. S-Fong a abraçou com força, deixando-a se acalmar, depois disse suavemente, o remédio fui eu que dei, nada a ver com você. Quem disse que não? Se você deu, é como se eu tivesse dado, não há diferença. Van ergueu a cabeça, sincera. Certo, não há diferença. O coração de S-Fong se suavizou, o que ela quis dizer é que já não havia separação entre eles. Iremos juntos, sem negociação. Insistiu Van. Certo, juntos. Concordou S-Fong. Van ainda preocupada. O que faço? Ainda estou ansiosa. Não pense muito, no avião há colete salva-vidas e kits de primeiros socorros. Mesmo se pousar no mar, não haverá perigo imediato. Tranquilizou S-Fong. Capítulo 1184. Ilha Desconhecida. Certo. Su Feng suspirou aliviado e acariciou a cabeça da jovem. O que não esperavam era que as notícias sobre Tai Vidin chegassem mais tarde do que imaginavam. Ao meio-dia do dia seguinte, Tai Zinnian finalmente ligou. Ei! Su Feng atendeu apressado. O avião fez um pouso de emergência, localizaram o ponto. Tai Zinnian falou em voz grave. Onde? Su Feng perguntou rapidamente. Tai Zinnian respondeu, numa ilha coberta por nevoeiro denso. Sua voz estava cansada, ainda não encontraram sobreviventes, mas enviaram uma equipe de resgate. A névoa é muito densa, a visibilidade é de apenas 3 ou 4 metros, a busca é muito difícil. Que ilha é essa? Su Feng franziu a testa, pensando que com visibilidade de apenas 3 ou 4 metros, a névoa era realmente pesada. Tai Zinnian explicou, ainda não se sabe, mas os especialistas acreditam que a névoa vem de um clima especial na ilha, que permanece o ano inteiro. Leve-me até lá. Su Feng disse de repente. Sim, tenho experiência em sobrevivência ao ar livre. Falou firme. Tai Zinnian ficou em silêncio, depois balançou a cabeça. Não é necessário, espere um pouco, talvez a equipe encontre Vidin. Su Feng insistiu,
O tempo é tudo agora, deixar-me ir aumentará a proteção. Eu também. Van gritou, descendo correndo as escadas. Você precisa ir? Taizinyan respirou fundo, como se tomasse uma decisão. Tudo bem, amanhã de manhã um helicóptero virá buscá-lo. Prepare-se hoje, diga-me se precisar de algo. Ele cedeu, pensando em Vidin. Prepare armas, balas e equipamentos de sobrevivência para mim e Van. Sufeng disse sério. Van também quer ir. Taizinyan ficou surpreso. Sim. Sufeng respondeu. Muito perigoso. Você pode deixá-la na família Tai. Mandarei alguém cuidar dela. Taizinyan aconselhou. Nem pense em me deixar. Van disse com firmeza. Fique tranquila, vou levar você. Sufeng sorriu com ironia. Está bem. Taizinyan suspirou, mas ao lembrar do desempenho deles na ilha Xuanuyet, ficou menos preocupado. A ligação terminou, Sufeng e a jovem se entreolharam, depois começou a longa espera. Na manhã seguinte, ao amanhecer, o barulho de um helicóptero soou acima, e o telefone de Sufeng tocou. Taizinyan informou que havia chegado. Sufeng e a jovem já estavam acordados, lavaram o rosto e saíram da vila, vendo o helicóptero no aeródromo do jardim número 7. A porta da cabine se abriu, Taizinyan acenou, subam logo. Sufeng e Van se entreolharam, subiram rapidamente. A porta se fechou, o helicóptero decolou, voando em direção à costa. Ainda sem notícias? Sufeng perguntou. Não. Taizinyan balançou a cabeça, olhos vermelhos, claramente sem descanso. Sim. Ele assentiu, depois pegou 2 bolsas impermeáveis de quase 1 metro. Dentro há casacos, botas, rações e ferramentas. Confira. Sufeng abriu, tirando os itens. Primeiro botas de escalada impermeáveis do seu tamanho, depois um casaco de alta qualidade, respirável e quente. Muito completo. Sufeng ficou satisfeito, guardando tudo com cuidado. Um pouco pesado, mas com sua força deve ser tranquilo. Taizinyan disse. Sem problemas. Sufeng sorriu. Aqui também. Taizinyan tirou 3 armas, 2 pistolas e um rifle de precisão, além de uma grande caixa de munição, cerca de 200 balas. Ouvi que sabe usar armas, e sua mira é boa, não precisa que eu ensine, certo? Colocou as armas em suas mãos. Sufeng sorriu confiante, não precisa. Você sabe atirar. Van ficou surpresa, como se o conhecesse de novo. Sufeng fingiu ser sério, claro, não é difícil, no orfanato jogávamos, não era muito diferente. Mas eram armas de brinquedo, balas de plástico. Van murmurou. A boca de Taizinyan tremeu, realmente não era muito diferente. Tossiu e continuou, são 200 balas no total, leve quantas conseguir. Quero todas. Sufeng pegou a caixa inteira. Não é pesado? Taizinyan perguntou. Surpreso. Ficou em silêncio, depois tirou mais 2 itens, aqui, um rastreador e um telefone via satélite. Mantenha com você, se houver perigo entre em contato. Entendido. Sufeng os guardou, planejando distribuir depois. Olhou para Taizinyan, você não vai para a ilha? Ele balançou a cabeça, não posso, a família Tai ainda precisa de mim. Eles não sabem sobre Vidin. Sufeng ficou surpreso, com um evento tão grande, não pensou que fosse ocultado. Realmente era formidável. Não me olhe assim, é inevitável. Se souberem que Vidin está em perigo, a família cairá no caos. Taizinyan sorriu amargamente. Sufeng assentiu, percebendo que a família não era tão pacífica. Taizinyan respirou fundo, se desta vez puderem trazer Vidin em segurança, serei muito grato. Não precisa. Sufeng balançou a cabeça. Capítulo 1185, entrando na ilha. TCHNin olhou o rosto de S-Fong, hesitou e depois advertiu, S-Fong, se houver perigo, não se force, a segurança é o mais importante.
Entendido. S. Fong se surpreendeu, sentindo mais respeito por TCHNN. Terceiro mestre, venha rápido. A voz do piloto soou. Todos olharam para frente, o mar azul profundo se estendia, e ao longe apareceu uma mancha branca, apenas um canto de Recife revelava uma ilha. Clac! A porta da cabine se abriu, S. Fong e os outros desceram pela parte traseira. Ele viu tendas já montadas na praia, grandes tendas camufladas presas às árvores. Terceiro mestre. Um homem saiu da tenda, saudando respeitosamente TCHNN. Terceiro mestre? S. Fong murmurou surpreso. Melhor chamá-lo Sr. T. Ele balançou a cabeça amargamente, sem ousar chamá-lo de terceiro mestre. Está bem. TCHNN encolheu os ombros e disse, eles são da família T, durante sua estada na ilha permanecerão aqui para apoiá-lo. Esta lâmina é boa. S. Fong prendeu uma faca militar na bota, pendurou um sabre na cintura, colocou uma pistola no outro lado e carregou um rifle nas costas. Após meia hora de preparação, os dois estavam armados. A jovem prendeu o cabelo alto e colocou um capacete duro para evitar galhos. S. Fong guardou o localizador no bolso da jaqueta e o telefone via satélite no bolso do peito. Prontos? TCHNN os examinou, os olhos brilharam de surpresa. Pareciam mais confiáveis que mercenários ou equipes de resgate. Sim, vamos agora. S. Fong assentiu. TCHNN chamou, esperem, eles irão com vocês. Dois homens estavam ao lado dele, ambos na casa dos 30, rostos severos e firmes. Soldados? S. Fong franziu a testa, seu porte revelava sua origem. Sim, soldados aposentados, seguirão suas ordens. TCHNN apresentou, este é TTHT, o outro é Teba. Senhor S., prazer em conhecê-lo. Teba saudou. Senhor S., ordene o que quiser. TTHT também saudou. Cuidemos uns dos outros. S. Fong franziu a testa, preferia menos companheiros, mas TCHNN era bem intencionado e aceitou. Seus nomes eram estranhos. Sabem o local exato onde o avião pousou? S. Fong perguntou. O técnico segurou um tablet. Não certo, o localizador do avião perdeu o sinal, apenas a área conhecida, mas a direção é oeste ou sudoeste. Ele balançou a cabeça, a tecnologia é limitada. Entendido. S. Fong suspirou, felizmente tinha uma bússola. Van perguntou curiosa, Sr. T, a equipe de resgate ainda não partiu? TCHNN explicou, ainda não, mas eles carregam suprimentos suficientes para 5 ou 6 dias, podem encontrá-los ou não. Vamos. S. Fong respirou fundo, segurou a mão da jovem e entrou na ilha. TTHT e Teba os seguiram em silêncio. Certo. S. Fong acenou sem olhar para trás, desaparecendo na névoa sob o olhar de TCHNN. TCHNN ficou parado, depois perguntou ao técnico, o localizador funciona bem? Tudo normal. O técnico assentiu, no mapa apareceram 4 pontos verdes movendo-se para sudoeste. TCHNN franziu a testa e murmurou, espero ouvir boas notícias em breve. Ele esperou meia hora na praia, depois pegou um helicóptero de volta à cidade de Qinyi. Ainda precisava resgatar TVQ e fazer agência de testes pagar. Dentro da ilha, S. Fong cortava cipós, abrindo caminho para a jovem. S. Fong, não deveríamos seguir os rastros da equipe de resgate? Van perguntou em voz baixa. TTHT e Teba também pensavam nisso. S. Fong levantou a bússola. A equipe de resgate foi para o oeste, nós vamos para sudoeste, caminhos diferentes. Como o localizador falhou, quando o avião desapareceu do mapa seguia para o oeste, mas se pousou reto ou sudoeste não estava claro. Sim, a equipe de resgate foi para o oeste. TTHT afirmou. Entendi. Van assentiu. Está bem. Sigo você. Ela assentiu novamente e rezou. Espero que a equipe de resgate encontre logo a irmã VNH.
Eu também. O coração de S-Fong estava preocupado. O pouso de emergência foi seguro? TVNH estava ilesa? Estava viva? Ferida? Se o avião pousou bem e ela não estava ferida, S-Fong acreditava que poderia sobreviver na ilha até o resgate ou até que ele a encontrasse. Os quatro continuaram caminhando, ajustando a direção com a bússola. Capítulo 1186 – Direções esclarecidas. Ao ver o suor na testa de Van, So-Fong fez um gesto com a mão e disse, vamos parar para descansar um pouco antes de seguir. Está bem. Tidete e Tibate responderam, sentando-se numa pedra plana e tirando água para beber. O terreno da Ilha da Névoa era acidentado e irregular, muito mais complicado que a Ilha da Lua, com vegetação ainda mais densa e emaranhada. Como estava sempre coberta de nevoeiro, tudo na ilha estava úmido, o chão coberto de lama e folhas podres, e um fedor desagradável pairava no ar. So-Fong, nesta situação deve ser impossível acender fogo. Van pegou uma folha caída e a deixou cair úmida. Sim. So-Fong só pôde concordar. Após mais de 2 horas na ilha, todas as roupas estavam encharcadas, apenas as bolsas impermeáveis mantinham as coisas secas. Também tenho isca. Tidete tirou um saco selado de isca que podia ser usado com um iniciador de fogo. Muito bom. Os olhos negros de So-Fong brilharam, satisfeito com Tidete e Tibate, pelo menos era algo que não esperava. Van pegou o iniciador de fogo e perguntou, então acendemos agora? So-Fong balançou a cabeça, não, esperemos até a noite. Com iniciador e isca, fazer fogo seria muito mais fácil. Você está com fome? Perguntou So-Fong. Ainda bem. Van respondeu naturalmente, embora por dentro se preocupasse com a segurança de Tvidin. Os outros acenaram em silêncio. De fato. Tibate respondeu com rosto sério. Os nomes são fáceis de lembrar. Van murmurou, depois puxou a manga de So-Fong para que não perguntasse mais. So-Fong deu de ombros e ficou em silêncio. Tibate e Tidete permaneceram calados, claramente não eram de falar muito. Depois de meia hora de descanso, os quatro seguiram para o sudoeste. Mas após mais 1 hora de caminhada, ficaram chocados ao descobrir que a bússola não funcionava, o ponteiro girava sem parar. Como pode ser? Exclamou Van. So-Fong suspirou e disse impotente, o campo magnético da ilha é caótico, a bússola não serve. A nossa também não. Tidete e Tibate disseram juntos. Deixe-me ver se o telefone funciona. Van pegou o telefone, desbloqueou a tela e abriu a bússola. Mas o ponteiro também se movia, e o aviso pedia agitar o aparelho em forma de 8. É inútil, aqui a rede está bloqueada, apenas telefones via satélite funcionam. Disse So-Fong suavemente. Ele olhou para frente, a visibilidade era de apenas 3 ou 4 metros, muito baixa. O que fazemos agora? O rosto de Van estava cheio de preocupação. Claro que continuamos. So-Fong acariciou o cabelo da jovem sob o capacete, já não tão macio como antes. Mas podemos nos perder. Van disse preocupada. Ah, é mesmo? Perguntou surpresa. Usando a estrela do norte, perguntou Tidete curioso. So-Fong retrucou, agora é dia, e mesmo à noite com essa névoa, acha que conseguiríamos ver as estrelas? Então como distinguir a direção? Perguntou Tibate com dúvida. Com base no crescimento das plantas. So-Fong agachou-se para observar o musgo na rocha. Como a ilha estava sempre coberta de névoa, o ar cheio de umidade favorecia o musgo, e sua distribuição ajudava a orientar. Essa habilidade vinha do sistema, obtida quando recebeu um pacote de 7 dias. É confiável, murmurou Tidete. Tibate também demonstrou dúvida, mas nada disse. So-Fong não explicou, uma vez determinado o sudoeste, conduziu os outros. No caminho Tidete olhava a bússola de vez em quando, esperando que voltasse ao normal. So-Fong também parava frequentemente para verificar a direção, ajustando o rumo quando necessário, trabalhoso mas essencial. Honk!
Um pouco de fome. Van ancorou. Menina tola, se está com fome diga, não aguente. Só Fong riu. Tenho medo de atrasar, e a irmã Vidin ficará ansiosa, sussurrou Van. Tidete e Tibate suavam com expressões constrangidas, impressionados com a resistência da garota. Após andar 4 ou 5 horas na floresta só agora estava com fome. Em contraste, os 2 ex-soldados já estavam exaustos, pernas tremendo, encharcados de suor. Mesmo assim não pediram descanso, primeiro porque só Fong era o superior e não havia dado a ordem. Segundo, não queriam perder para uma jovem, seria vergonhoso. Só Fong beliscou o nariz da garota e disse, vamos parar para descansar, comer algo para recuperar forças. Sim. Tidete e Tibate suspiraram aliviados, sentaram-se em pedras e tiraram rações das bolsas impermeáveis, comendo com água para encher o estômago. Tão seco, é muito difícil de comer. Van mordeu a ração, era dura a ponto de doer os dentes, se não fosse por sua boa dentição não conseguiria mastigar. Sem hesitar, Tibate tirou outro tipo de ração e entregou a ela. Coma isto, embora também seja ração, é mais macia. Obrigada, algum dia vou convidar vocês para churrasco. Só Fong pegou a ração, não queria que a jovem quebrasse os dentes. Obrigada, disse Van agradecida. De nada, respondeu Tibate com seriedade, sem dar atenção às palavras de Só Fong. Capítulo 1187. Ele ainda é humano. Van abriu a embalagem da ração, mastigando biscoitos em silêncio, seus belos olhos observando ao redor, hábito trazido da ilha Uinuit, temendo feras. Só Fong limpou o suor do rosto da jovem com a manga, avisando suavemente. Está suando tanto, deve beber mais água. Temos que economizar, ainda não achamos fonte de água. Van respondeu. Não se preocupe, a ilha tem água, mesmo sem nascente eu posso criar água para você. Só Fong meio brincou. Você não é mago. Van murmurou, mas não duvidou dele. Só Fong sorriu misterioso. Em seu espaço havia mais de 10 baús de água, cada um com 6 garrafas, cada garrafa de 2 litros. Cof, cof. Van engasgou de repente, cuspindo a comida. Coma devagar, beba um pouco de água. Só Fong assustou-se, bateu nas costas dela, abriu um cantil e levou à sua boca. Glup, glup. Após vários goles, ela se sentiu aliviada. Já chega. Van tomou o cantil, bebendo tudo. Não me faça preocupar de novo, certo? Só Fong franziu a testa severo. Eu sei, não fique bravo. Van fez biquinho, tocando seu rosto. Ela suspirou aliviada, sorriu animada. Vou obedecer. Boa menina. Ele acariciou sua cabeça. Rustre! De repente, arbustos sacudiram perto, a névoa espessa impedia a visão. O que é isso? Van assustada. Não se mova, vou ver. Ele assegurou, levantou-se e observou. Tidete e Tibate guardaram ração, mãos nas pistolas. Logo, Só Fong sentou-se novamente, suspirando. Deve ser pequeno animal, sem perigo. Tidete e Tibate franziram o senho, ainda atentos, duvidando dele. Relaxem, no mato sei mais que vocês. Ele olhou frio. Melhor ter cuidado. Tibate disse grave. Só Fong deu de ombros, continuou comendo, sentindo falta da comida da cidade, a ração era dura. Após mais de 10 minutos sem perigo, Tidete e Tibate se acalmaram. Vamos seguir. Van animada. Os dois guardaram a comida, amargos. Continuaram, Só Fong parava para orientar. Mais de 1 hora depois, Van exclamou. Só Fong, a bússola voltou ao normal. Sério? Deixe-me ver. Ele parou, ergueu o pulso, era verdade. Tibate também verificou, surpreso. De fato não erramos o caminho. Não é apenas aparência, ele tem habilidade. Tidete pensou, mudando visão dele. Antes achava que fingia,
agora parecia real, me poupou problemas. Sofong sacudiu o pulso, seguiu cortando o caminho. Tomara que o pouso de emergência do avião não seja longe. Van orou. Tomara. Ele respondeu. Sofong, não parece voltar à ilha Uinuit? Sim. Ele suspirou. Sinto falta da irmã Mon e da irmã Tu. Van triste. Boa menina, achando Vidin veremos elas. Ele consolou. Sim, achar a irmã Vidin é mais importante. Ela assentiu. Tidete silenciou, estavam em perigo e eles conversavam leves. Van perguntou. Sofong, esquecemos falar com a irmã Tin Inuit? Não, eu esqueci. Ele surpreso, lembrando que sim, preocupado só com Vidin, esqueceu Nugu Tin Inuit e outras. A irmã Tin Inuit e a irmã Trau estarão preocupadas. Van triste. Na próxima vez que eu falar com Tishanin, pedirei a ele passar a mensagem. Ele disse suave. Só assim. Ela concordou. Senhor Só, deixe-nos abrir caminho. Tibate falou. Ainda tem forças? Sofon parou, perguntou. Na verdade estava exausto, mas ao contrário deles, Sofong ainda parecia calmo, só pouco suor na testa, respiração firme, sem sinal de cansaço. Tibate abriu a boca, não disse nada, abaixou a cabeça, sem desprezo mais. Tidete bateu no ombro dele, mostrando entender. O tempo passou, o sol se pôs, a névoa seguiu densa, a luz sumiu, a floresta escura. Tidete franziu o senho, sussurrando. Senhor Só, não seguimos? Não, a noite é perigoso, fácil acidente. Sofong explicou. Mas a senhorita não suportará esperar. Tibate preocupado. Não se preocupe, se Vidin viver, resistirá meio mês aqui. Senhor Só. Tidete quis falar, mas calou. Eu a conheço melhor que você. Seu olhar frio. Entendido. Det silenciou, incomodado, sem contestar. Capítulo 1188. A equipe de resgate desapareceu. O outro contraiu a boca, acenando em entendimento. Sofong observou o entorno. O terreno era plano, ao lado havia uma rocha de mais de 1 metro. O mais importante era que poucas ervas daninhas cresciam, mas muitos vegetais selvagens. Ele largou a bolsa impermeável, virou-se e disse. Van, prepare o jantar. Certo. Van assentiu, tirando uma panela e um suporte dobrável, pronta para cozinhar. Senhor Só, o jantar precisa ser tão complicado? Tibate perguntou. Achava que mastigar algumas rações secas bastava, acender fogo para cozinhar era trabalho demais, melhor descansar ou seguir caminho. Tibate se calou, com dor nos dentes. Sofong não respondeu, juntou gravetos, fez faíscas com pedras, secou folhas e acendeu fogo, por fim apoiou troncos grandes para mantê-lo. Com fogo, até troncos úmidos arderiam se queimados tempo suficiente. Tidete e Tibate se entreolharam, resignados, foram pegar lenha. A escuridão aumentou, a última luz sumiu, só o fogo iluminava a floresta negra. Crepitar. Clac, clac. A água ferveu. Van jogou verduras e carne seca. Os temperos estão aqui. Sofong abriu a bolsa. Dentro havia frascos com sal, tempero, pimenta e outros. Tidete e Tibate olharam. De repente suas rações pareceram sem gosto, talvez nunca foram saborosas. Não comam biscoitos, à noite não há pressa, comam algo quente. Van sorriu suave. Sofong franziu a testa, sem falar. Após 10 minutos, a moça tirou a panela e colocou sobre uma rocha. Você carrega uma bolsa mágica? Tidete perguntou. Como podia ter tudo? Van sorriu, já focada na comida. Sofong serviu sopa de carne, sentado na rocha bebendo, vigiando ao redor. A ilha da névoa era incerta e perigosa, cautela nunca era demais. Delicioso. Tidete provou, seus olhos escuros brilharam, muito melhor que rações do exército.
Tibate apenas agradeceu seco, mas comeu rápido. O jantar terminou logo. Em 20 minutos já estava pronto, panelas e tigelas fervidas e guardadas. Só Fong, resta pouca água. Van sacudiu o cantil, restava menos da metade. Eu sei. Só Fong respondeu, havia água doce na ilha, só faltava achar. Van olhou e perguntou. O que você olha? Suba. Só Fong sorriu, estendendo a mão. Tão misterioso. Van murmurou, mas segurou sua mão. Seu braço forte a ergueu, abraçando para não cair. Tidete e Tibate abaixaram a cabeça, cutucando o fogo como se nada vissem. E então? Van perguntou. Olhe lá. Só Fong apontou, através da névoa brilhavam luzes difusas. Vagalumes? Os olhos de Van brilharam. Só Fong assentiu com um suspiro. Nunca pensei que houvesse tantos vagalumes aqui. Lindo. Van pegou o celular, tirou fotos até ficar satisfeita. Ela disse animada. Sim, quando voltarmos mostrarei à irmã Tin Inuit. Certo. Só Fong sorriu carinhoso. De repente ela insistiu. Certo, ligue para o Sr. T, que avise a irmã Tin Inuit. Está bem, vou ligar. Só Fong suspirou, pegando o telefone via satélite e discando para Tishan-yin. Alô, Sr. Só. Atenderam rápido. Sou eu. Só Fong disse calmo. Ainda nada. Só Fong suspirou. Entendo. Tishan-yin soou desapontado, um suspiro soou. Para a surpresa de Só Fong, houve silêncio, depois a voz trouxe notícia que o abalou. Tishan-yin respirou fundo e disse. Não é bom, a equipe de resgate perdeu contato. Perdeu contato. Só Fong franziu o senho. O que houve? Perdeu contato. Van, Tidete e Tibate se sobressaltaram, olhos fixos nele. Ele ergueu a mão, pedindo calma. Tishan-yin suspirou de novo, voz pesada. Não conseguimos mais falar com eles, o dia inteiro sem notícias. E o rastreamento? Só Fong perguntou. O telefone ficou em silêncio, só respiração, até que Tishan-yin falou. A equipe não levava rastreador. Droga! Só Fong murmurou. Tishan-yin admitiu. Foi meu erro, ao ouvir que Vidin estava em perigo me apressei, mandei a equipe sem pensar bem. Capítulo 1189, Uma lágrima amarga. Taizen Nian voltou rapidamente e disse, enviei a segunda equipe de resgate, desta vez totalmente preparada, com dispositivos de posicionamento e drones. Que o primeiro time de resgate não tenha sofrido acidente. Só Fong suspirou, esquecendo quantas vezes já havia suspirado hoje. Taizen Nian silenciou novamente. Fale. Urgiu Taizen Nian. Só Fong olhou para a jovem e disse suavemente, ajude-me a dizer a Xingyu e às outras para não se preocuparem. Se não houver mais, desligo agora, entrarei em contato se houver novidades. Só Fong concluiu. Está bem. Trocaram mais algumas palavras, depois desligaram o telefone satelital. Van perguntou logo, a equipe de resgate perdeu contato. Sim, a ligação satelital não conecta mais. Só Fong segurou a cintura da jovem, pulou da rocha e a fez pousar em segurança. Kabuks. Tai 7 e Tai 8 se entreolharam, a preocupação em seus olhos. Só Fong perguntou, vocês têm conhecidos na equipe de resgate? Tai 7 assentiu com voz abafada, sim, Tai 3, Tai 4 e Tai 6 estão lá. Não acontecerá nada. Reafirmou Só Fong. Descansem cedo. Hoje à noite faremos turnos de vigia. Sugeriu Tai 8. De acordo. Só Fong aceitou, impossível todos dormirem, os turnos eram justos. Tai 8 continuou, eu e Tai 7 vigiamos depois da meia-noite. De acordo. Só Fong ainda aceitou. Tai 7 e Tai 8 tiraram panos impermeáveis das mochilas, estenderam na grama, usaram como travesseiro e deitaram.
claramente exaustos, dormiram em minutos. Dormem rápido, murmurou Van. Você também deveria dormir. Sofon cutucou a bochecha da jovem. Van negou, não estou com sono, vigio contigo. De acordo. Sofon a deixou recostar em seu peito, batendo levemente em sua mão. Van perguntou, Sofon, o que acha que a irmã Vidin faz agora? Provavelmente procurando comida. Supo Sofon. Ela nunca se preocupa em comer, o avião devia ter bastante. Van entrelaçou seus dedos, palavras incertas. Se o avião não explodiu, então não lhe falta comida. Disse Sofon em voz baixa, claro na intenção. Não, a sorte da irmã Vidin não será tão ruim. Van negou firme. Sim, ela deve estar viva, esperando por nós. Sofon concordou. Sim, com certeza. A voz de Van ficou fraca, seu ânimo caiu. Sofon apoiou o queixo em seu ombro, consolou com ternura, seja boa, não pense demais, faremos o melhor. Sim, o melhor. A tristeza de Van se dissipou, restando apenas timidez. Tai-7 abriu os olhos em segredo e os fechou de novo. A jovem dormiu nos braços de Sofon, profundamente. Farfalhar. Os arbustos agitaram, Sofon ergueu os olhos, um par de olhos brilhantes apareceu. Seu rosto permaneceu impassível, observou enquanto se aproximavam. Farfalhar. A luz do fogo revelou um javali macho adulto, parado a 2 metros da fogueira. Matar ou não? Murmurou Sofon. Oink! A jovem esfregou a cabeça em seu peito, dormindo tranquila. O olhar de Sofon endureceu, liberando aura opressiva. A água era escassa, caçá-lo seria problemático, o cheiro de sangue atraria transtornos, sobretudo acordaria a jovem. Grr. O javali eriçou, depois fugiu assustado, o barulho acordou Tai-7 e Tai-8. Senhor Só, o que foi isso? Perguntou Tai-7. Um javali. Respondeu Sofon calmo. Não se feriu? Perguntou Tai-8. Sofon sussurrou, não. Tai-8 abaixou a voz, Senhor Só, durma, nós vigiamos. Está bem, me chamem se algo. Sofon, com a jovem nos braços, recostou na rocha e fechou os olhos. Que calma! Murmurou Tai-7. Tai-7 não falou mais, olhos atentos ao redor. O tempo passou, a escuridão se dissipou, a floresta iluminou-se. Já eram 6 da manhã. Sofon franziu a testa, abriu os olhos, brevemente confuso e depois lúcido. Bom dia! Bocejou Tai-8. Bom dia! Sofon se espreguiçou, o sangue voltou a circular. MMM. Van apertou os lábios, cílios tremendo, acordou. Bom dia! Sofon beliscou sua bochecha. Tai-7 e Tai-8 viraram a cabeça em silêncio, corações amargos, obrigados a presenciar a cena. Arrumem, comam um pouco de ração seca e partamos cedo. Tossiu Sofon. Sim. Tai-7 e Tai-8, de costas, tiraram biscoitos e água das mochilas e comeram. Capítulo 1190, um mestre e um servo. No prado verde havia uma fenda de meio metro de largura. No fim estava o destroço de um avião privado, inclinado na relva, com a asa direita quebrada. A cabine destruída, cristais espalhados, faíscas surgindo. A fuselagem danificada mostrava um buraco de mais de 1 metro. A uns 20 metros, mantas estavam na grama. TVNH e Tio ajoelhadas ali diante de um homem de uniforme de piloto. O corpo encharcado de sangue, garganta cortada, peito cravado de fragmentos, membros esquerdos tortos. Morto, não há como salvar. Tio retirou as mãos sujas de sangue. Tentará, mas não conseguiu salvá-lo. Tio era amiga íntima de VNH, estudavam e brincavam juntas. Tio, de 25 anos, tão bela quanto VNH, cabelo curto preto, traços delicados cheios de força.
Embora com o sobrenome T, não era da família principal. VNH tinha poucos amigos, o avô trouxe tio-tio, e ficaram próximas. Ainda assim, sua relação era de senhora e serva. Fizemos o possível. O rosto pálido de VNH e mãos ensanguentadas mostravam sua luta. Ela olhou em silêncio para o cadáver do capitão, olhos hesitantes. Tio-tio limpou as mãos e perguntou, senhorita, consegue imaginar quem fez isso? Sem pistas por enquanto. VNH balançou a cabeça, lembrando do pouso de emergência. Naquela noite, voavam ao país Tinquien, mas no meio o avião perdeu o controle. No caos, uma voz mecânica disse, falha do sistema, pouso manual necessário, boa sorte. Então veio a ausência de gravidade, os cintos as seguraram, ou teriam rolado como roupas em lavadora. Um estrondo soou ao tocar o chão e deslizar. Quando acordaram meio-dia depois, o avião estava parado, ar cheirando a queimado. Checaram ferimentos. Tio-tio só um arranhão, VNH com perna deslocada e braço rasgado. Por sorte o assento pressionou o ferimento, evitando perda de sangue. Tio-tio achou o kit médico, cuidou de VNH e entrou na cabine, achando o capitão ensanguentado, inconsciente, quase morto. Não pense muito, investigaremos depois. Tio-tio acalmou. Ainda podemos voltar? VNH perguntou. Claro, o tio Ui deve saber, resgate virá logo. Tio-tio garantiu. Tomara. VNH suspirou, tentando levantar. Não se mexa, o ferimento pode abrir. Tio-tio a apoiou. Estou bem. VNH murmurou. O que quer fazer? Olhar ao redor. Respondeu. Depois perguntou, quer esperar ao lado de um cadáver? Não, não quero. Tio-tio negou. Olhou o corpo e disse, VNH, devemos enterrá-lo, ou feras o devorarão. Sem o pouso manual, teriam morrido no mar. VNH silenciou, suspirou, enterre-o. Fique, vou buscar algo para cavar. Tio-tio correu ao destroço. VNH ficou, mente dividida, lembrando a irmã TVQ, preocupada com a família e pensando em S-Fong. Encontrei, isto serve para cavar. Tio-tio ergueu uma placa de aço. Meio côvado de comprimento, 10 centímetros de largura, rígida. Animada, disse, VNH, achei comida, suficiente para 7 ou 8 dias. Um alívio na desgraça. VNH suspirou. Pena que o sistema quebrou, não podemos pedir ajuda. Tio-tio sacudiu a cabeça e cavou. VNH pegou o telefone, tela quebrada, fuselagem torta, sorte não explodiu. Meu telefone também quebrou. Tio-tio suspirou. O do capitão funcionava mais bloqueado, além disso sem sinal. Capítulo 1191, Pão e o cadáver. Deixa-me ajudar. Ela cambaleou para frente, querendo ajudar. Tio-tio a impediu rapidamente, dizendo preocupada, é melhor sentar e descansar, não deixe o ferimento abrir, não temos remédio nem ataduras. Está bem. Veidin obedeceu, pegou um cobertor limpo, sentou e esticou a perna torcida. Tio-tio cavou a terra, tirando pedras grandes e pequenas. Depois de meia hora terminou um buraco de quase 2 metros de comprimento e meio metro de profundidade. Que cansaço! Ela largou a chapa de metal, ofegante, corpo coberto de barro. Descanse um pouco. Murmurou Veidin. Veidin olhou o estado desleixado de Tio-tio, depois se levantou com uma mão, vou buscar água. Pare, espere aqui, eu trago. Tio-tio pressionou seu ombro, disse isso e correu para o avião. Sou uma aleijada. Veidin ficou em silêncio. Tio-tio subiu na cabine, pegou garrafas de água mineral e vários pães. Levou-os para fora, entregou-os, depois abriu uma garrafa e bebeu apressada. Glup, glup. Tio-tio bebeu meia garrafa, depois mordeu o pão, obviamente faminta. Diferente dela, Veidin comeu com pequenos pedaços, calma e sem expressão.
Espere, não vá a lugar nenhum, murmurou Wei Jin. Apenas esperar aqui. Perguntou Tio surpresa. Sim, o avião está aqui, se o localizador funciona, a família Tio nos achará. Explicou Wei Jin. Tio assentiu, faz sentido. Murmurou, esta névoa, quem sabe quando se dissipará. Wei Jin negou, não se dissipou desde ontem, poderia se dispersar? De repente franziu a testa, dizendo misteriosa, Wei Jin, acha que cruzamos para outro mundo, não é mais a Terra. Pare de ler romances de fantasia. Wei Jin a olhou. Acho que é possível, acidente aéreo e depois cruzar, as condições coincidem. Tio bateu a mão, mais convencida. O avião, com mais de 10 metros, era só uma sombra na névoa. Ah, parece que não podemos ir. Tio riu sem jeito, descartando a ideia. Olhou para o cadáver do capitão, depois para Wei Jin calma comendo pão, indiferente à morte próxima. Ai, azar o seu. Ela enrolou o corpo no cobertor, arrastou até o buraco e o enterrou. Mais de 20 minutos depois, socou a terra com o pé. Murmurou, sei que não é respeitoso, mas não tenho forças, desculpe usar o pé. Wei Jin murmurou, coloque algumas pedras em cima, para que as feras não desenterrem. Wei Jin bateu na perna, espantando um mosquito. Em outro lugar, Sofong e Van guiaram o grupo para sudoeste após o café da manhã. Se estiverem cansados, digam, não se esforcem. Sofong disse a Tio 7 e Tio 8. Van acrescentou, isso mesmo, sua resistência é menor, não precisam insistir. Tio 7 e Tio 8 coraram, dito por Sofong estava bem, mas de uma jovem doía mais, mesmo sem intenção. Não puderam argumentar, a realidade era clara, a resistência dela era melhor. Não faz sentido, somos homens, por que mais fracos que uma garota? Tio 7 insinuou a Tio 8. Tio 8 suspirou, não sei, dizer isso seria vergonhoso. Sim, então não podemos deixar que Tio 4 saiba. Concordou Tio 7. Tio 8 ficou calado, será que Tio 4 e os outros ainda vivem? Em que pensa? Tio 7 franziu a testa. O que estão sussurrando? Perguntou Van curiosa. Tio 7 recompôs-se, nada. Bom, não franza a testa, se estiver mal peça a Sofong para curar. Murmurou Van, depois seguiu com Sofong. Tio 7 mexeu a boca, decidiu não falar mais. Meia hora depois, a bússola falhou de novo, tiveram que seguir o julgamento de Sofong, mais devagar. Avião, apareça logo. Murmurou Van, de preferência intacto. Temos que acelerar. Disse firme, escolhendo abrir caminho rápido para economizar tempo. Capítulo 1192. Não olhar o impróprio. Os quatro aceleraram o passo, parando apenas para verificar a direção, sem parar mais. Após mais de 3 horas, o rosto de Tei Sétimo estava pálido. Senhor Só, vamos descansar um pouco. Tei Oitavo falou por fim. Vamos. Sofong parou, o grupo também. Ofegante. A jovem respirava com dificuldade, a testa cheia de suor. Tirou o capacete, deixando cair os cabelos úmidos, o calor era sufocante. Sofong disse em voz grave. Descanso de meia hora. Sofong, beba água. Van lhe entregou um frasco. Glup glup. Ele bebeu, mas estava vazio. Eu tenho água. Tei Oitavo disse. Obrigado, ainda tenho. Sofong recusou, tirando 2 litros de água mineral. Oh, até uma garrafa grande. Van exclamou feliz. Tei Sétimo ficou pasmo. Esta mochila, tão grande. Sofong tossiu, aqui sem câmeras podia relaxar. Muito bom. Van suspirou, sem suspeitas. Não, já bebi bastante. Ela negou. Sofong, quer comer algo? Ela tirou rações. Seu corpo gastava rápido, então a fome vinha cedo. Croc.
A garota mordeu o biscoito duro, farelos nos lábios, bebendo água para engolir. Sofong usou o telefone via satélite para chamar Tei Zenin. O outro atendeu rápido. Sofong. Sou eu. Ele engoliu e perguntou. Notícias da equipe de resgate? Ainda não. Respondeu. A segunda equipe já partiu. Bom, sigam os rastros, logo encontrarão. Disse sério. Entendido, desta vez com cães. Sua voz mais leve. Sofong franziu a testa e sorriu. Boa sorte. Avise-me primeiro se houver notícias. Desligou. Meu celular quase sem bateria. Disse Van, restava 15%. Precisa de carregador. Tei sétimo tirou um grande. Ah, sério. Seus olhos brilharam, mas hesitou. Eu também trouxe. Sofong sorriu, mostrando 3 enormes, cada um suficiente para 3 cargas. Tei sétimo guardou. O que mais você carrega? Perguntou ela. O que mais quer? Retrucou ele. Ele silenciou. Nada. Ela riu. Toma. Com um olhar estranho, ele tirou um pequeno frasco de shampoo. Ah, até shampoo você tem. Van arregalou os olhos. Tei sétimo e Tei oitavo franziram as sobrancelhas. Era resgate ou turismo? Só por precaução. Ele riu, seu espaço já cheio de suprimentos. Céus, até ovos. Perguntou ela. Pensei que sim. Suspirou. Quer cochilar? Ele sorriu. Não, depois será pior. Ela recusou. Então deixe massagear você. Disse gentil. Com outros aqui, não é apropriado. Reclamou tímida. Aem. Eles viraram, murmurando. Sem problema, não precisa se despir. Ele conteve o riso, segurou seu tornozelo, pressionando pontos. Ah! Ela tremeu, o rosto corado. Os 2 homens pensaram, não olharam impróprio. A pressão está boa? Perguntou. Milímetro. Murmurou ela. Relaxe. Ele bateu no joelho dela. Está bem. Ela fechou os olhos. Ele massageou ambas as pernas por quase 10 minutos. Muito melhor. Ela suspirou. Tei sétimo. Chamou. HM? O homem rígido. Quer que eu massageie você? Ele franziu a testa, relutante mais pela eficiência. Ah! Ele se surpreendeu, virando-se com Tei oitavo. Fique tranquilo, não precisa se despir. Disse educado com leve desdém. Capítulo 1193, é um tijolo. Certo. Fon contraiu a boca. Senhor S, ajude-me a pressionar. Teba falou primeiro. Tem pés podres? Fon perguntou. Não. O rosto de Teba escureceu, sua voz seca. Vamos. Fon suspirou. TTHT o encarou, mas nada disse. Dói muito. O rosto de Teba ficou vermelho quando Fon segurou seu tornozelo. Não grite, aguente. Fon lembrou. Certo. Teba obedeceu, sem saber por que não podia gritar, mas precisava de ajuda. Os dedos de Fon começaram a pressionar. Como está? TTHT perguntou sério. Ácido, confortável. Teba ofegou. TTHT franziu a testa, podia não respirar tão alto. Fon pressionou mais, afinal era homem. Nugo. Teba apertou os lábios. Depois de 10 minutos, Fon retirou a mão. Nugo. Teba olhou fixo para ele. Fon ficou calado. Depois riu, pode falar agora. Oh. Teba expirou, suspirando, muito bom. Seu rosto recuperou cor, parecia saudável. Tão bom assim?
TTHT duvidou, mas a expressão de Teba era verdadeira. Claro, sinto força no corpo todo. Teba assentiu firme. O outro sorriu. TTHT levantou a mão. Não tenho pés podres, ficarei calado. Certo. S. Fong sinalizou para sentar. TTHT obedeceu, esticou a perna e deitou, calando-se. Ou. TTHT expirou, levantou-se e pulou, cheio de energia. Saudou, Sr. S. Você é incrível. Sim. TTHT e Teba se renderam. Van inclinou a cabeça, murmurando, S. Fong, sinto que ganhou irmãos menores. Também sinto. S. Fong riu, os olhares de admiração o deixaram desconfortável. Os quatro arrumaram e partiram. Ei, irmã VNH, pode ouvir? Van gritou. Parece que não está perto, vamos. S. Fong levantou uma árvore, revelando um caminho. Uau! TTHT se surpreendeu, era oco? Tentou levantar, não se moveu. Muito estranho. Teba murmurou. Não demore. S. Fong instou. Já vamos. Seguiram. O tempo passou, seus gritos ecoavam sem resposta. Às 4 da tarde, a névoa engrossou, a luz diminuiu, a visão caiu. Irmã VNH, está perto? Van gritou. Devíamos ter trazido um alto-falante. S. Fong suspirou. Olhou para os cansados TTHT e Teba, a floresta era difícil. Descanse em meia hora. Conferiu o telefone, ainda 2 horas antes de escurecer. Certo. Van assentou, bebeu água. S. Fong disse, fiquem aqui, olharei ao redor. Não vá longe, cuidado. Van advertiu. Entendido. S. Fong assentiu. Senhor S., irei com você. TTHT levantou. Sozinho é perigoso. Teba disse. Tenho uma arma. S. Fong tirou. Você atira bem? TTHT duvidou. S. Fong franziu a testa. Ser subestimado? Inaceitável. Apontou para uma folha seca num galho a 3 metros. Vê? Sim. Eles assentiram. Craque. Ele destravou a pistola, virou, olhou o chão, atirou para cima. Bang! A floresta ecoou, a folha perfurada caiu. S. Fong soprou o cano, ergueu a sobrancelha, e então... Respeito. TTHT se espantou. Melhor que o instrutor TRNG. Teba ficou chocado. TRNG, famoso como Deus atirador, não podia fazer isso. Cuidem de Van, voltarei logo. S. Fong guardou a arma. Sim. Saudaram. Mas lembrem, não a toquem. S. Fong advertiu. Sim, manteremos 2 metros. Recuaram. Exagerado. S. Fong riu. Pare de brincar, procure logo, talvez irmã VNH esteja perto. Van repreendeu. Como ordenar? S. Fong saudou e partiu. TTHT e Teba decidiram manter 2 metros da jovem. Grande empresa de telecomunicações, venham montar uma torre aqui. Ela murmurou, sem sinal o telefone era um tijolo. Capítulo 1194, Atirador de Elite. Crack. Com um chute quebrou o galho grosso, por dentro oco, enxames de cupim saíram. Ainda há criaturas vivas. Só Fong murmurou e seguiu andando. Não ousava ir longe, temia que a moça corresse perigo, apenas circulou perto, tudo era plantas, nada estranho. Após mais de 20 minutos, Só Fong voltou a Van. E então, encontrou algo. Van levantou, sacudiu a saia, perguntou. Assim. Van suspirou desapontada. Só Fong perguntou, descansou bem? Sim, vamos seguir. Van respondeu inocente. Tidete e Tibate também se ergueram, carregaram sacos impermeáveis, prontos. Certo, partimos.
Vendo-os recuperados, Sofong ficou mais tranquilo. Continuaram. Após meia hora a bússola voltou ao normal, passos aceleraram. Sussurro. Outra hora passou, Sofong parou, ouvindo água. Sofong. Van também parou, olhou. Senhor Só, como sabia da água? Tibate curioso. Ouvi. Sofong respondeu. Ouviu. Tibate surpreso, nada escutou. Sem explicar, Sofong guiou. 5 ou 6 minutos depois todos ouviram água. Realmente água. Tidete exclamou. Não se assuste, Sofong não me engana. Van sorriu. Tidete sorriu constrangido. O riacho era grande, água espirrava. Descansamos aqui hoje à noite. Sofong ficou perto da fonte, pôs bolsa na pedra. Certo. Todos responderam, estenderam lona impermeável. Acendam fogo para jantar. Van pegou panela e tigelas. Tibate acendeu fogo, Sofong e Tidete coletaram lenha. O céu escureceu, sol se pôs, eram 7 horas. Tilintar. O fogo ardia, panela sobre ele, água fervia. De fato panela de ferro é melhor, esta não firme. Van ajustou com cuidado. Cuidado, não se queime. Sofong avisou. Sim, sei. Van respondeu suave. Sofong largou lenha, lavou mãos no rio. Tidete e Tibate vigiavam embora ele dissesse não. Coloque pimenta e tempero. Van adicionou especiarias. Sussurro. Vento soprou, folhas balançaram. Sofong, jantar pronto. Van chamou. Indo. Sofong voltou, recebeu sopa, sentou. Obrigado. Tidete e Tibate agradeceram. Falta verduras. Sofong sorveu sopa, lamentou. Esqueci pedir que buscasse ervas. Van sorriu. Ela perguntou, Sofong, por que na ilha tanto tempo e sem animais comestíveis? Encontrei alguns. Sofong disse. Sério? Van surpresa. Que pena. Suspirou. Calma, depois caçamos. Sofong consolou. Sim. Van sorriu como flor, comeu sopa feliz, melhor que ração. Sofong bebeu mais, de repente sério, olhou atrás da fonte. Baixou voz. Van, quer carne assada? Sim. Ela respondeu rápido. Me dê rifle de sniper. Aqui. Van entregou. Sim. Voz dele grave. Senhor Só. Tibate hesitou. Sofong olhou, colocou o rifle na pedra, avaliou o vento, ajustou mira. Com habilidade incomum, puxou gatilho, bala voou, sumiu no escuro. Rugido. Um grito soou e calou, criatura desconhecida. Pronto, Tidete traga. 100 metros adiante verá. Sofong apontou. Senhor Só, enxerga presa além de 100 metros? Tidete duvidou, floresta limitava a visão, noite pesada, nem visão noturna. Vai e verá. Sofong disse. Só luz da lanterna balançava, figura de Tidete sumiu. Tibate levantou, ansioso mas curioso. Será que Sofong acertou de longe? 5 minutos depois, luz mais clara, Tidete voltou. Certo, retire panela, hoje carne assada. Sofong disse suave. Confiança demais. Tibate pensou em segredo, esperando se Tidete voltasse de mãos vazias, rosto de Sofong seria interessante. Capítulo 1195, Dupla de puxa-sacos. Como está? Taibe avançou rápido, pronto para confortar, decidido a não deixar Sofong perder a face. Encontrei. Taidete surgiu, lanterna na esquerda, cabra cinza branca na direita. Taibe engoliu palavras, rosto chocado, realmente acertou. É uma cabra. Os olhos de Van brilharam, largou os pauzinhos, levantou-se,
puxou faca militar. Senhor Só, você é incrível. Tai-det elogiou. Em condições duras, Só Fong ainda acertou, até perfurou a testa da cabra com um golpe. Tranquilo, apenas básico. Só Fong sorriu orgulhoso. Só Fong, vem ajudar a esfolar. Van An chamou. Indo. Só Fong suspirou, orgulho nunca durava. Tai-det e Tai-Be sérios, se isso era básico, quem chegaria além? Diga, se eu pedir ao senhor Só, ele ensinaria a lança. Tai-det sussurrou. Quer mesmo aprender? Tai-Be franziu a testa. Tai-det retrucou, você pode dizer que não quer. Ah! Tai-Be riu, claro. Esperemos achar a senhorita Tai. Tai-det decidiu, arte de lança de Só Fong o atraía. Velho já. Responderam rápido, correndo ajudar cabra. Senhor Só, descanse, deixe conosco. Tai-Be disse. Tai-det completou, sim, Van An também deve descansar. Vamos. Só Fong franziu a testa, puxou a garota de lado. Só Fong, não está bom. Van An murmurou. Não tem problema, eles comerão carne. Só Fong lavou sangue, continuou, você prepara tempero. Está bem. Van An obedeceu. Cabra pequena, 20 a 30 din, depois de esfolar e limpar, restou pouco mais de 10 din. Tai-det e Tai-Be trabalharam meia hora. Só Fong pendurou sobre fogo, assou superfície, passou óleo, depois carvão. Van An passou tempero várias vezes, saborosa. Sem problema, só adicionar pimenta. Só Fong disse. Clop clop. Não apresse, mais meia hora. Van An disse. Está bem. Tai-det envergonhado. Bip bip. Telefone satelital tocou, Só Fong atendeu. Só Fong. Voz de Tai Shanin. Sou eu. Só Fong respondeu. Alguma descoberta? Voz esperançosa. Silêncio. Alguma notícia do resgate? Só Fong perguntou. Ainda não. Tai Shanin suspirou. Primeira equipe perdeu contato, segunda não achou. Entendi. Só Fong disse. O que fazem? Tai Shanin mudou o assunto. Só Fong olhou a garota animada, respondeu, assando carne. Tai Shanin se contraiu. Certeza avião pousou aqui. Só Fong perguntou. Sim, confirmado. Tai Shanin disse. Só Fong assentiu. Achar Vidin é questão de tempo, coragem. Coragem. Tai Shanin disse. Sem progresso, desligo. Só Fong encerrou. Fora da ilha névoa, Tai Shanin sério. Nada. Só Fong disse frio. Está bem. Tai-det sério. Meia hora depois, a garota passou o tempero final, 5 minutos, cabra dourada e cheirosa. Parece boa. Só Fong elogiou. Claro, obra de chefe, primor. Van An se elogiou. Sim, primor. Tai-det concordou. A garota corada apenas brincava, não esperava elogio sério. Tai-Be sorriu, mostrou respeito. Hesitou, mas disse, primor entre primores, deixe fotos. Van An corada. Clique clique. Tai-Be sacou o celular, usou filtro, tirou 7 ou 8 fotos, celular comeu primeiro. Pronto. Van An ergueu faca limpa, ansiosa. Pronto. Tai-Be guardou o celular, deu joinha para Tai-det. Pensou feliz, elogiando Van An, só Fong me ensinará. Clique clique. A garota cortou o primeiro pedaço, ofereceu a Só Fong, prove primeiro. Ótimo. Van An sorriu, disse, vocês também, comam. Capítulo 1196, 3.000 longos fios. Muito delicioso, sem nenhum cheiro ruim. Tibate também elogiou, então era real, o sabor é realmente maravilhoso. Claro que é real, tudo é real.
Van lançou um olhar para Tibate, ele ainda pensava que era fingimento. Eu errei. Tibate admitiu rapidamente, fazendo a garota se sentir tímida. No fim, 1/3 da carne assada foi para o estômago da garota, o resto foi dividido entre Sofong, Tidete e Tibate, restando apenas um monte de ossos. Tão cheia, tão satisfeita. Van a arrotou. Lave o rosto, sua boca está gordurosa. Sofong deu um tapinha em sua cabeça. Van manhosamente, espere um pouco, quero tomar banho. A nascente é fria, precisa mesmo se banhar. Sofong perguntou suavemente. Sim, quero, e também lavar o cabelo, nesses dias suei muito, se não tomar banho vai cheirar. Van acariciou o cabelo inocente. Sofong cheirou o corpo, estremeceu, depois disse sério, então banho. Hehe, você também cheira? Van zombou. Quero ouvir. Sofong tentou puxá-la. Não, você está todo suado, poupe-me. Van recuou. Sofong disse sério, esse é o cheiro de homem. Não é. Van fez beicinho. Basta, não brinque depois de comer, cuidado com dor de barriga. Sofong acalmou. Tidete e Tibate se cheiraram, decidiram firmemente se banhar também à noite. Van ergueu a cabeça para ver as estrelas, mas só viu escuridão, suspirou, se a irmã Vidin estivesse aqui para comer também. Quando a encontrarmos, vou assar de novo para ela. Sofong sussurrou. Sim. Van assentiu, orando para que Vidin esteja a salvo. Ela descansou nos braços de Sofong por meia hora, quase dormindo. Ainda quer se banhar? Sofong perguntou suavemente. Sim. Van murmurou. Sofong acariciou sua face, então banhe e depois durma. Está bem. Van sorriu, levantou-se, espreguiçou-se, e pegou uma toalha da bolsa impermeável. Sim. Os dois se viraram apressadamente, prometendo, fique tranquilo, não olharemos. Bom. Sofong sorriu. Ainda inseguro, ele pendurou outro pano impermeável nas árvores, cobrindo a fonte. O som de roupas farfalhando chegou, seus olhos ficaram frios para Tidete e Tibate. Eles tremeram, como se uma fera os encarasse, sem ousar virar. Se virarem, morrerão. Sofong ameaçou. Não ouso. Tidete respondeu rápido. Nem eu. Tibate recuou vários metros, sua figura ficou borrada. Sofong assentiu satisfeito. Tão refrescante. O grito da garota veio detrás do pano. Está bem? Sofong perguntou. Não tome banho muito tempo. Ele alertou. Está bem. Meia hora depois, Van reapareceu, arrumada, com cabelos longos molhados caindo. Rápido, aqueça-se. Cuidado com o resfriado. Sofong instou. Ele suspirou, tocou sua testa, repreendeu gentilmente. Não é que eu proíba, mas a água fria causa doença. Eu sei. Van riu, sentou-se perto do fogo, secando o cabelo. Ela lembrou, você também deve se banhar. Ele se banhou rápido, só 10 minutos. Ao voltar ela já tinha secado o cabelo e olhava fotos no celular. Vocês também vão se banhar. Sofong disse. Juntos? Perguntou. Sofong voltou-se para Van, perguntando suavemente, frio? Não, até um pouco quente. Van puxou a gola, a jaqueta ainda quente. Aguente, à meia-noite vai refrescar. Sofong acalmou. Só pode ser assim. Van guardou o celular, deitou-se na coxa dele. Em outro lugar, Vidin e Titieu descansavam na cabine. Embora o avião estivesse danificado, ainda os protegia do vento e da chuva, não dormiram fora. Ainda dói a perna? Titieu agachou-se diante de Vidin, tocando seu tornozelo. Vidin inexpressiva, está bem. Se doer, diga, eu massageio. Titieu perguntou preocupada. Vidin ficou em silêncio, depois balançou a cabeça.
Titio a conhecia, então fez mesmo assim, massageando sob seu olhar. Vidin franziu a testa, lábios cerrados, calada. Depois de mais de 10 minutos, Titio baixou suavemente sua perna, levantou-se e disse, espero que amanhã melhore. Talvez. Vidin suspirou. Deixe-me ver o ferimento no braço. Titio tirou a faixa do braço esquerdo dela. O ferimento já tinha parado de sangrar, mas havia uma longa marca. Ela suspirou. Ainda bem que foi no braço. Se fosse no rosto arruinaria sua beleza. Não importa. Vidin continuou inexpressiva. Se seu rosto se arruinar, depois não terá namorado. Titio suspirou. Os homens gostam de rostos bonitos. Ele não. Vidin soltou. Capítulo 1197. A matilha de lobos. Será possível? Titio parecia curiosa, sem desistir. Adivinha. TVNH fechou os olhos, deixando só duas palavras inúteis. N. Kabuki. Titio bateu a mão, afirmando, então é isso, não é à toa que falavas dele, afinal gostas dele. Chega de falar. TVNH repreendeu baixinho. Estás envergonhada. Ela fingiu descobrir um novo continente. O senhor de T também cora, isso é raro. Duelo? Ela abriu os olhos, a olhou. Não, estás ferida, melhor ficar quieta. Titio recusou com um riso contido. Ainda posso te derrubar. Ela mostrou confiança. Titio levantou a mão, divertida, sim, és forte. Ela fechou os olhos, sem ligar. Diz, o que ele tem que te agrada? Titio insistiu. É dinheiro? Aparência? Ou virtudes e princípios? Ei, não fiques calada. Ela pressionou. Cala a boca. TVNH com a testa escura, desde menina sem controlá-la, mais viva que Liu YMNG, só me preocupo contigo. Ela falou séria. Minha querida NH, fala comigo, só para passar o tempo. Ela fez birra. Chato demais. Finalmente desistiu, deitada ao lado. Suspirou, quando chegará o resgate? Sua aparência e roupas eram parecidas, mas o caráter oposto, como extremos. Em comparação animal, era um husky inquieto, enquanto TVNH um falcão altivo. Ela virou-se com dor, ninguém sabia o que pensava. Uf! Um ruído estranho soou fora do avião. Titio se levantou assustada. Xi! Ela lembrou. Não te movas. Ela a segurou, deu a pistola, depois tirou o baú que bloqueava o fogo, deixando a luz sair. TVNH tirou o seguro, observou em silêncio, mas só via a poucos metros. Não vejo claro, parece do capitão. Ela sussurrou. Deve ser fera. Ela deduziu. Queres dizer que o cheiro de sangue os atraiu? Sim. Ela confirmou, casos assim eram comuns na ilha Wingit. Fica aqui, eu vou. Ela hesitou, depois falou, ao menos deixarei o capitão inteiro. Não vais, muito perigoso. Ela negou. Tranquila, sou forte. Ela segurou. Obedece. Embora fosse seguidora, tinha independência, que nunca negaram. Seu rosto escureceu, arrependida de não controlá-la antes. Tua perna não ajuda, fica aqui. Ela disse, virando-se. Espera. Ela franziu o senho. Ela parou. O que foi? Leva a pistola. Ela entregou. Não precisa. Ela recusou. Então não desças. Ela olhou firme. Ela abriu a boca, sem mais palavras. Dengue. Ela saltou, rolou, escondeu-se sob a asa quebrada, conferiu, depois avançou. Prendeu a respiração, agachou-se, pistola em mãos. Rustle. O som crescia. O que é? Murmurou, ouvindo respiração pesada. A névoa reduziu sua visão a 1 metro. Não me assustes.
murmurou, avançando. Au! Um lobo cinza saltou, garras no chão. Droga, lobo! Seu rosto mudou, rolou para trás. Tio, tio! A voz dela. Não desças, estou bem. Gritou, desviando. Mas mais lobos surgiram, de 1 a 4, grande perigo. Volta. A voz severa soou. Ela atirou, depois correu, gritando, rápido, esconde-te. Por favor, não desças, é uma matilha. Atirou outra vez, seu treino a salvou. Uma matilha. Ela empalideceu, pensou 2 segundos, lançou um tronco em chamas. Que susto! Ela desviou rápido. Au! O lobo assustou-se, mas contornou, continuou atacando. Toma! Ela lançou a pistola para TVNH. Capítulo 1198. Febre até ficar tola. Bang bang. Sem hesitar, puxou o gatilho, 2 tiros soaram, os 2 lobos cinzentos mais próximos uivaram miseravelmente, não fatais, mas perderam a perseguição. Rápido, sobe aqui. TVNH gritou alto. Assim que firme, empurrou o TVNH rápido para a cabine. Rápido, entra. Eles não entram. TVNH falou calma, na verdade suportava dor, seu tornozelo torcido piorava. Voou! Um lobo ileso saltou, entrou facilmente na cabine. Os lábios de TVNH tremeram, entrou tão rápido. Tio fechou a porta, empurrou o VNH. Rápido, ao quarto. Craque! A porta fechou, trancou. Era jato privado, com quarto e banho. Bang bang bang. Voou! Os lobos não desistiram, arranhavam ferozes a porta de liga. Está bem, não entram. Tio suspirou, sentou na cama. O quarto intacto, mas sem energia, só placa verde brilhava 4 palavras, saída de emergência. TVNH exalou, cambaleou ao sentar. Disse não corra, deixe eu ver. Tio ergueu, tateou até VNH. Consegues ver? VNH puxou perna. Não vejo, deixe eu tocar. Soou a voz clara dela. Lábios de VNH tremeram. Não incomodes, amanhã vemos. Tio preocupada. Não, se piora problema. Não importa, só entorce. VNH deixou segurar pé. Parece grave, tornozelo maior. Não importa, dormir cura. O rosto dela desconfortável. Sem palavras. Sua voz ficou séria. Agora nada vemos, amanhã planejamos. Tio queria discutir, pensou, nada a fazer, fez beicinho. Está bem. VNH deitou, a escuridão acalmou. O que disseste? VNH suportou, perguntou. Nada, descansa. Tio pensou, nada a dizer, melhor dormir cedo. Os lábios de VNH tremeram, fechou olhos. O quarto calou, porta sem barulho, lobos pareciam partir. Tio desceu, colou o ouvido na porta. Bang! A porta tremeu, ela saltou. Tão espertos. Abraçou o peito, sentou no chão. A porta soou minutos, depois silêncio. Esperou em vão, voltou à cama. Mais calma, murmurou. Entendido. O quarto permaneceu quieto até o amanhecer. Tio abriu olhos, murmurou confusa. Ao lado, VNH acordou, pálida na penumbra. VNH, tua testa quente. Pôs palma. Nada. VNH respondeu fraca. Como nada, estás febre tola. Ela duvidosa. Deixa dormir mais. VNH virou, pressionou o braço ferido, despertou. Certo, não mexas. Tio impotente, a deitou, tirou a faixa, examinou pela luz. Examinou, notou vermelhidão,
clara infecção. Calma. VNH indiferente. Calma tua grande cabeça. Ela olhou forte. Como calma? Anos juntas, não acostumou frieza. VNH apertou os lábios, sem forças. Na caixa tem anti-inflamatório? Perguntou. Não sei. VNH tossiu. Está bem, procuro. Ela levantou, foi à porta. Cuidado. VNH lembrou. Entendido. Pôs ouvido, ouviu. Inspirou, abriu fresta, olhou. Rápido achou caixa, pegou pão e água, hesitou, queria ver tumba do capitão. Ruído. Ó. Antes de ir, som voltou. Droga, não foram. Praguejou, correu, trancou porta. Dengue. Avoou. A porta bateu mais forte que ontem. Não foram? VNH lutou levantar. Não, muito astutos. Respondeu, pôs caixa, buscou anti-inflamatório. VNH suspirou, lembrou S-Fong, se ele estivesse, lobos nada seriam contra sua mão. Capítulo 1199, o Duo Feroz. Nada errado. TVNH ainda falou calmo. Nada, realmente nada. Tio gritou irritada. Sem problema, me dê água. Ele disse com voz trêmula. Aqui. Ela o ajudou a sentar e deu água com cuidado. Clac. Então a água e o remédio desceram. Vamos, coma mais um pouco, só assim seu corpo se recuperará. Ela ofereceu pão. Ele balançou a cabeça fraco, sem apetite. Precisa comer um pouco, senão o corpo não aguenta. Ela insistiu. Está bem, durma agora. Ela suspirou, embora ele comesse pouco, era melhor que nada. Ele fechou os olhos e adormeceu. Ela suspirou, apoiada à porta, orando para que a família chegasse logo. Em outro lugar, S-Fong e Van com o grupo acordavam, mastigando rações secas. Van engoliu seu biscoito. S-Fong, nenhuma fera veio ontem à noite. Não, desculpe desapontar. Ele brincou. Seja boa, vamos achar VNH primeiro. Ele afagou sua cabeça. Após mais de 10 minutos, os quatro, satisfeitos, partiram sudoeste. O tempo passou devagar, caminharam 5 ou 6 quilômetros, gritando, mas não houve resposta. Certo. 2 suspiraram, encostados numa árvore, bebendo do cantil. Clac, clac. Ele bebeu, esvaziando um terço do cantil. Devolveu, observando ao redor, sobrancelhas franzidas. Viu algo? Ela perguntou. Rastros de lobos por perto. Ele respondeu sério. Lobos! TTHT exclamou. Lobos! Van permaneceu calma, bebendo água. Os dois ficaram surpresos, uma jovem assim serena era inesperado. 1 ou 2 tudo bem, mas uma matilha é problema. TTHT murmurou. Ele sorriu, infelizmente é uma matilha, uns 12 ou 13. TTHT tremeu. Temos armas, não se preocupe. Van tranquilizou. Obrigado, estou melhor. Teba respondeu rígido. Ela sorriu, de nada. Eles lembraram S-Fong lutando contra feras, a tensão aliviou. Farfalhar. Sua sobrancelha mexeu, perigo sentido atrás. Tão azarados? Ele murmurou. Eles chegaram, fique atrás de mim. Ele advertiu. Tão azarados? Ela se ergueu tensa, sua frieza desapareceu. Os dois ainda atonitos, segurando comida. Ei, não fiquem parados, o perigo chegou. Ela ralhou. Ah! Eles reagiram. Farfalhar. Arbustos se agitaram, passos sobre folhas soaram. Fiquem parados. Ele suspirou, eles não tinham forças. Ele sacou sua arma, também a dela, destravou o seguro. Au!
Uma matilha de mais de 10 lobos saiu, cercando-os. Com rostos pálidos, os dois largaram a comida, sacaram armas habilmente. 13 lobos, S. Fong. O rosto de Van ficou branco, seu dedo tremia. Não tema, estou aqui. Ele tranquilizou. Sem hesitar, disparou, balas perfuraram crânios, 2 caíram. Au! A matilha furiosa atacou. Terceiro, quarto. Ele murmurou atirando. Dengue! Eles atiraram também, mas erraram. Quinto, sexto, sétimo. 3 tiros, 3 lobos mortos. 100 balas, jogou a arma, socou um lobo que voou, órgãos destroçados. Eles o olharam boquiabertos, parecia um deus protegendo a jovem. Com sua proteção, os lobos hesitaram, 8 ou 9 corpos já estavam no chão. Au! Os restantes fugiram com o rabo baixo. Não fujam! Ele gritou. Eles calaram. Está ferido, S. Fong? Ela perguntou preocupada, examinando suas mãos. Sem problema. Ele mostrou a palma intacta. Você me assustou muito. Ela franziu a testa, revisando outra vez. Capítulo 1200, Grande Tempestade Mental. Tai 7 e Tai 8 ainda não se recuperaram, os olhos iam entre Sofong e os cadáveres de lobos, rostos cheios de horror. Paralisados de medo. Sofong olhou para eles. Não, nada aconteceu. Tai 7 e Tai 8 balançaram a cabeça. Sim. Responderam logo. Então esses lobos olharam os corpos no chão, hesitando. Ah, não quero. Tai 8 negou. Então deixem lá. Sofong retirou a mão, acariciou a face da moça e descansou. Está bem então. Van An suspirou, sentou obediente, sem se importar com os corpos. Clop clop. Os olhos de Tai 7 brilharam, sussurrou, estou convencido, desta vez me rendo, o senhor só é mais forte que nosso treinador, até mais que o terceiro mestre. Repetir 3 vezes é tão importante? Tai 8 ficou calado mas assentiu, não é surpresa que a senhorita o reverencie como mestre, com tal poder pode ser mestre de todos. Não pense muito, não temos a beleza nem o fundo da senhorita para atrair o senhor só. Tai 7 fez beicinho, jogando um balde de água fria. Tai 8 deprimido. Devemos sugerir ao terceiro mestre que convide o senhor só para ensinar. Disse Tai 7. Os olhos de Tai 8 brilharam, boa ideia. Mas devemos mostrar melhor desempenho depois. Tai 7 advertiu. Sim, pela arte das armas. Tai 8 ergueu o punho. Tai 7 apertou os lábios e se virou. Talvez não saiam. Sofong não podia garantir, não tinha poder de prever o futuro. Espero que a irmã Vidin esteja bem. Van An orou. Os 4 descansaram meia hora e seguiram, deixando os corpos como testemunho do perigo. Logo, seriam alimento de outras feras. Na cidade Jinghai, vila número 7, em frente à casa de Vidin. Nugu Tin-Inuit perguntou ansiosa, ainda sem notícias de Vidin. Senhorita Nugu, ainda não. Senhora Trung suspirou. Laumo mudou a expressão, intrigada. Como pode ser, Sofong e Van An também sumiram. Senhorita Nugu, entre para descansar. Senhora Trung gesticulou. Certo. Nugu Tin-Inuit assentiu. Senhora Trung respondeu logo. Laumo abriu o carro, sentou ao volante, murmurando, estranho, sem contato por dias, o que aconteceu? Não foram sequestrados? Nugu Tin-Inuit no banco traseiro, rosto suspeito. Senhorita, quem ousa sequestrar o Sr. Beavuon? Isso é suicídio. Laumo zombou. Está certa, não posso refutar. Nugu Tin-Inuit apoiou a cabeça, suspirando outro dia sem trabalho. Sem contato com Vidin, mas por que Sofong e Van An também sumiram? Nugu Tin-Inuit na janela, irritada, ligou 2 dias sem resposta.
Lao Lo disse, acho que Sofong e Van foram sequestrados. Por quê? Perguntou Nugutin Inuit. Pense, possuem a mansão Grande Sonho, todos a desejam. Lao Lo supus, alguém os pegou, planejou forçar casamento e filhos, depois matar, e a mansão muda de dono. Faz sentido. Nugutin Inuit arregalou os olhos, mais ansiosa. Franziu a testa. Quem poderia ser? Lao Lo tossiu, mente girando, tosse, os grandes poderes suspeitos, até pode ser Vidin, seu sumiço prova. Bobagem. Nugutin Inuit tremeu. Vidin não era assim. Claro que não, mas atrás da família Tai nada é certo. O coração dela acelerou. Seria verdade o da irmã Shao. O que pensa? Lao Lo olhou. Nada. Nugutin Inuit escondeu. Você é relva verde na primavera, ave no outono. Nesse momento o celular dela tocou, toque era música recém-lançada. De fato, o dueto com Sofon vendeu bem, primeiro dia quebrou recordes. Pena que antes de celebrar, Sofong e Van assumiram. Outra ligação de spam. Nugutin Inuit viu o número, quis desligar. Talvez Sofong mudou de número, atenda. Lao Lo sugeriu. Certo. Nugutin Inuit atendeu, colocou no viva voz e gravou. Sou eu, quem é você? Nugutin Inuit desapontada, não era Sofong. Sou o terceiro tio de Vidin, chamo-me terceiro mestre. Tai Shan sério. Terceiro mestre? Na rua. Lao Lo contraiu o olho. Será que era louco? É um golpista? Nugutin Inuit quis desligar. Tai Shan explicou. Brincadeira, sou Tai Shan de fato o terceiro mestre de Vidin, não, o terceiro tio. Nugutin Inuit disparou, então prendeu Vidin e Sofong, forçou casamento e filhos, quer roubar a mansão Grande Sonho. Do outro lado, o rosto de Tai Shan escureceu.